E já que a gente está falando em termos de educação, né, você ainda deu uma continuidade que eu não fui além, né, eu parei ali na minha especialização. Você fez um mestrado na área de segurança de informações e um mestrado fora do país. Conta um pouco para a gente, né, e para quem está querendo começar nessa carreira de segurança e já está pensando algo mais longe, conta um pouquinho de como que foi essa experiência, se você recomenda os efeitos, né, depois que você concluiu esse mestrado, né, o que te ajudou também na sua carreira. Essa pergunta eu gosto bastante dessa pergunta porque ela acaba aqui incentivando as pessoas a buscarem um pouco mais de capacitação nessa área. Bem, como eu falei para você, eu tinha interesse na área acadêmica, mas uma coisa que é bem complicada é conciliar a sua vida profissional, que você não pode abrir mão da sua vida profissional, nós dependemos do nosso salário para sobreviver, né, para ter mantenimento da nossa vida, né. E muitas das áreas acadêmicas, elas pedem uma dedicação integral que nem sempre é possível. E esse era exatamente o meu caso. Eu não tinha como abdicar de trabalhar profissionalmente, estar na área de informática, para poder sair, talvez depender, se eu conseguisse alguma bolsa de estudos na área, né? Então, eu tinha que buscar uma coisa que era um pouco ainda jovem, o conceito no Brasil, que era o conceito do mestrado profissional. Já existiam algumas coisas por aí, nada ainda na área de cibersegurança. Então, fiz uma busca no Google mesmo, tentando procurar por universidades que eram credenciadas, que tinham um programa sólido de segurança, e encontrei a Universidade de Boston. O conceito deles era um mestrado com base em ciências da computação, ou seja, entendendo que o profissional de segurança da informação, ele não só sabe de segurança, ele tem que entender a base da computação, ele tem que entender como que funciona pelo menos o básico de uma rede de rede de computadores, tem que entender o básico de banco de dados, tem que entender programação, porque quando você é um profissional da área de segurança, não necessariamente você vai somente trabalhar com monitoramento de redes. Algum momento você pode estar numa posição gerencial que vai exigir que você tenha esse conhecimento, que você saiba conversar com o nível gerencial sobre um possível incidente relacionado ao banco de dados. Você tem que ter essa base sólida, e a Universidade de Boston, ela tem um enfoque muito aí na base sólida para ciência da computação. Então, são mais ou menos aí são 6 disciplinas voltadas à base da ciência de computação, volta até para um pouco de cálculo, tem um pouquinho de cálculo aí misturado, e 4 disciplinas que são totalmente focadas na área de segurança. As outras 6 disciplinas que eu falei que são básicas, elas sempre têm um foco em segurança, porque hoje não é impossível você falar de banco de dados sem falar em segurança, falar de redes sem falar em segurança, falar de Python, falar de Java, de qualquer outra linguagem de programação sem falar sobre código seguro, né? Então, já tem uma base aí nas próprias disciplinas básicas, já se falava sobre cibersegurança, e tem as 4 dedicadas, que eu escolhi na época fazer bastante com foco em forense, que é uma área que eu tenho muito interesse, que eu sou muito apaixonada, e eu fiz forense em celulares e fiz forense geral, que era mais ou menos uma disciplina que cobria a parte das leis, regulamentações para você ser um profissional de forense, e também te trazia toda a parte de montar um relatório forense, de qual é o processo de você ter uma cadeia de custódia, para que sirva para você apresentar para um juiz durante um processo. E essa parte aí foi muito interessante, porque eu tinha alunos que participavam comigo que eram ex-profissionais da área do FBI, profissionais da área de investigação forense. Então, assim, foi muito interessante, eu aprendi muita coisa. E o mestrado, ele trouxe para mim uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, que é o seguinte: quando você... eu não quero criar um drama aqui na situação, mas assim, a área de TI em geral é uma área predominantemente masculina, né? Ela tem uma quantidade razoável de profissionais são homens, né? E existe uma presença que está tentando crescer na área de cibersegurança. Existem grupos fantásticos, como o OMCI, que trazem bastante coisa interessante, palestra, muitos profissionais da área de segurança aí que são destaque, principalmente aí na região de São Paulo, mas sempre foi uma área predominantemente masculina. E encontrar a sua voz, assim, às vezes numa área de cibersegurança, era uma coisa que eu patinava um pouco pessoalmente.
Eu lembro de sentir um pouco insegura para sentar e discutir alguma coisa quando alguém já mudasse o tom de voz. E eu com essa voz meio um pouco infantil, eu já me sentia um pouco acuada. E o que o mestrado fez comigo foi me dar essa base de forma que me gerou confiança. Hoje eu sento e posso discutir com gerentes de posições altas sobre um problema que eu realmente acredito que seja na área de cibersegurança, porque eu tenho a base, eu entendi o que aconteceu, eu estudei, eu analisei, eu sei qual é o risco, fiz uma análise de risco, e depois de criar essa estrutura, eu sou capaz de sentar e me sentir confiante para discutir. Então, eu acho importante também discutir que, para quem, às vezes, você tem que discutir cibersegurança, você tem que, muitas vezes, vender essa ideia, nem sempre é aceita, nem todas as empresas querem gastar dinheiro com isso, nem todas acham que isso é necessário. Então, você tem que vender de uma forma que você consiga mostrar que o risco existe e que sem aquele controle que você está tentando explicar, aquele controle que você está sugerindo, pode acontecer um incidente que vai gerar ainda mais ônus para a empresa, um dano na reputação. Então, assim, o mestrado foi importantíssimo, foi uma virada na minha carreira, porque fez com que eu ganhasse confiança, e é um dos motivos de eu estar aqui falando com você hoje. Até convites para entrevista, né, por causa do mestrado. Então, assim, não que todo mundo precise fazer um mestrado para poder um dia estar aqui conversando com o Fábio sobre cibersegurança, estudando e participando aí. Claro que com certeza vai ser um profissional aí de renome, de destaque. Mas o mestrado, no meu caso, em particular, ele me ajudou bastante nessa área. Me criou solidificou um desejo que eu já tinha, uma área que eu já vinha estudando bastante, mas de repente com o mestrado meio que deu um stamp ali, carimbou e falou assim: você é uma profissional de segurança, acredita e seja firme nas palavras que você fala, porque você consegue fazer uma análise de risco de uma forma adequada. Liliane, eu ouvindo você falar, realmente eu conheço esse sentimento, né? Eu acho que um monte de gente já tem isso, né? A pessoa costuma dizer que é a síndrome do impostor. E eu falei nisso num vídeo que eu falei sobre certificação para nuvem, porque era uma área que eu não tinha assim tanto conhecimento, mas eu precisava discutir no meu trabalho, e aí depois eu fui lá, fiz a certificação e eu fiquei um pouco mais confiante naquilo que eu estava falando, né? Que realmente eu estudei para a certificação, passei numa prova de certificação, então assim, alguém verificou que eu conheço sobre esse assunto, né? Então eu entendo bem esse sentimento e realmente eu acho que uma graduação, uma pós-graduação e até mesmo um mestrado, né? Ele realmente dá esse embasamento para nós.